entrarmos aqui nesse versículo, eu queria que alguém abrisse para mim, não está na apostila, mas os irmãos podem anotar. Em 1 Timóteo 3:2, vai falar aí a característica dos pastores, tá bem? Quem pode ler para mim? O pastor, antes da ler, vamos ler aqui dentro. O pastor é aquele que guarda, guia e protege. Ele cuida do bem-estar do corpo de Cristo. A igreja é do pastor? Não, a igreja é de Jesus. Tudo bem? Aponta o cuidado de Cristo pelos seus servos. Ele é um exemplo para o qual devemos atentar. O pastor, ele tem a tarefa de amar, conduzir, guiar, dirigir. Por isso que nós, enquanto ovelhas desse rebanho, desse aprisco, devemos continuamente interceder pelos nossos pastores, para que eles recebam do Senhor a direção, o conselho, a paz, o caráter de Cristo, para que possa nos conduzir em segurança, tá? E nós vamos ver que lá no Evangelho de João, o Senhor vai perguntar, tornou a perguntar-lhe a Simão, filho de João: ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: pastoreia as minhas ovelhas. Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? Senhor, Pedro, tu me amas? O amor de Deus, o amor ao Senhor, faz com que nós venhamos a entender o propósito de Deus nas nossas vidas. O amor de Deus é derramado, eu obedeço, eu me submeto e eu vou fazer o serviço que o Senhor vai me colocar. Aí a gente escuta assim: mas eu não estou capacitado por isso, eu não me sinto capaz. Ainda bem, porque quando a gente se sente muito capaz, é porque o nosso orgulho está muito lá em cima. Deus, ele vai nos capacitar de contínuo. Essa busca não é uma busca assim, automática, que eu faço numa vez só e já está. Não, essa busca é uma busca contínua, diária, constante, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente vê aquelas corridas de 200 metros, 100 metros, você vê aquele cidadão que dá aquela arrancada, corre, parece que ele vai ganhar a corrida. De repente você vê aquele que está lá em penúltimo lugar, ele vem ali, no passinho dele, constante. De repente ele ultrapassa, porque aquele que saiu correndo muito rápido já se cansou. E quando a gente vê, ele ganhou a corrida. E é assim na nossa escalada cristã. Nós temos que ter o nosso passo constante. O que vai marcar a nossa vida de sucesso, obedecendo à vontade de Deus, é uma vida diária de oração, que o pastor já explicou aqui, as disciplinas espirituais, de jejum, de oração, de leitura bíblica, de meditação, de entrega, para que nós venhamos a ter uma corrida constante. Não adianta dar uma arrancada a não sei quantos quilômetros, de repente você está assim, né? Eu digo por mim, meu marido fala assim: não sobe a ladeira muito rápida, vai devagar. Eu, quando subo muito rápido, chegou 5 minutos, eu estou botando meio palmo de língua para fora. Ele está lá completamente normal, né? E eu falo assim: Jesus, eu não consigo. A gente ri, mas é verdade. A nossa vida cristã, ela vai ser uma vida de sucesso quando nós temos essa constância diante do que Deus colocou. Então, o pastor, ele vai apacentar. E Jesus, ele foi pastor, é o nosso bom pastor. E aí, nós, como ovelhas, não podemos ser rebeldes. Então eu queria que a gente abrisse em 1 Timóteo 3:2, que aí vai falar das características dos pastores. E nós vamos ver que Deus, quando vai falar aqui, ele vai mostrar, não é a habilidade, é o caráter. E a gente tem que prestar atenção no caráter das pessoas que nos lideram. Isso é porque as pessoas estão atrás de muita visão, muita revelação, muito show-off, muita sapateia. Não sou contra isso, eu sou a favor. Mas o caráter de Cristo tem que estar gerado em nós. É isso que vai fazer nós caminharmos em segurança e sermos guiados na boa vontade, perfeita, agradável do Senhor. Então, nós temos que estar atentos para isso. Quem pode ler 1 Timóteo 3:2? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio,
modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então nós vamos ver que isso daí fala de relacionamento. Fala aí que ele tem que ser muito inteligente, tem que saber a Bíblia de trás para frente, tudo, muito. Não, fala de quê? Como é o caráter dele, como o Senhor vai trabalhar no nosso caráter. Sabendo que Deus vai trabalhar no nosso caráter desde quando a gente se converte, para imprimir em nós o caráter dele. Essa é a vontade. A maior obra é aquela que Deus faz no nosso coração. Por isso que nós temos que entregar o nosso coração inteiro na mão de Deus. O coração fala de emoção, fala de personalidade, fala de temperamento. Tem que ser hospitaleiro, não pode ser avarento, tem que governar bem. E aí Deus vai capacitando, porque Ele já está apto para poder governar a igreja do Senhor, sabendo que a igreja é do Senhor. Então, esses dias, né, eu fiquei pensando, a gente vê muita coisa na internet e a gente escuta pessoas que a gente acha que já estão maduras na fé, sendo levadas por pastores que estão completamente falando aquilo que não está na palavra de Deus. Isso existe. Se a gente abrir lá em Ezequiel 34, se eu não me engano, vamos lá ver isso um bocadinho. No versículo 1. Então veio a mim a palavra do Senhor: ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz o Senhor, o eterno e soberano Deus: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Só cuidam de si mesmo. O que é cuidar de si mesmo? Só olhar para o seu próprio umbigo, só olhar para a sua própria necessidade. Olha o que Deus vai dizer: porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? O que é zelo? Zelo é ter um cuidado de saber como está o meu rebanho, qual é a ovelha que está mais fraca na fé, qual é a ovelha que está precisando, que está desgarrada do rebanho, qual é a ovelha que está caminhando lentamente, não está no mesmo passo. O pastor tem o discernimento do Espírito Santo. Deus capacitou. Quando Deus coloca uma liderança e coloca um pastor, Ele vai capacitar com todo esse dom e esse entendimento para governar a igreja do Senhor. Amém? Entretanto, olha o que Ele vai dizer: comeis a coalhada e vos vestis de lã, e ainda matais os melhores e mais robustos animais, mas desprezai o cuidado do rebanho. Ou seja, come a carne da ovelha. O que é comer a carne? Só está querendo sugar, só está querendo receber, não está querendo nada dar. E a gente vê isso. Eu vi uma coisa que eu fiquei assim, gente, isso existe, infelizmente. A gente não passa isso à frente. Gente pedindo pix. Eu vou revelar, eu vou dizer a interpretação do sonho, eu vou dizer não sei o que lá, mas envia um pix. Se dizendo, pastor, envia um pix, depois do pix eu faço isso. Eu falei assim, gente, como é que isso é possível? Isso está tendo. Isso está tendo. Pessoas que usam a igreja do Senhor para se promoverem e enricar. Entendeu? Gente, a gente precisa de discernimento de espírito nos últimos dias que nós estamos vivendo, para nós não sermos governados por uma liderança corrupta. Isso já existia aqui, ó. Vamos continuar aqui. O que está dizendo aqui, ó? Não fortaleceste a ovelha fraca, versículo 4. Não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não trouxeste de volta a desgarrada, nem buscaste perdida. Pelo contrário, tendes dominado sobre ela com tirania e brutalidade. Toda liderança tirana e brutal, isso existe. Se você não fizer isso, coloca medo na pessoa. Se sair da minha igreja, você vai ser amaldiçoado. Gente, eu já vivi isso. Na vida de outras pessoas, e até falaram isso para mim. O sangue de Cristo tem poder. A igreja é de Jesus. A igreja não é do pastor. O pastor recebeu a incumbência do Senhor de governar sobre as ovelhas que o Senhor colocou, e ele vai dar conta de cada uma delas.
Grande é a responsabilidade. Por isso, nós não podemos ser negligentes, como ovelhas. Porque ovelha gera ovelha. E a ovelha tem que orar pelo seu pastor, pela sua pastora, para que o Senhor, de contínuo, continue a derramar a unção dele sobre o pastor, para que nós sejamos abençoados. Né? A palavra que sai do púlpito, a palavra que sai daqui é alimento para as nossas vidas. Deus nos leva a pastos verdejantes. Por isso que nós devemos honrar a nossa liderança. Quando nós não temos isso, irmãos, o nosso ministério fica deficitário, fica capenga, e as coisas parecem que estão emperradas. Caminha 5 para frente e volta 4 para trás. E aí a pessoa está sempre patinando, porque ainda não foi aprovado. Entendeu? E nós precisamos discernir isso nesses últimos dias. Pessoas que usam o nome de Deus para sacar dinheiro, isso existe. Infelizmente existe. Agora, a gente entrega para o Senhor e não fica debaixo dessa nuvem, não. A gente está debaixo de uma nuvem que tem temor de Deus, que ama a palavra e que anda no caminho do Senhor. Por isso que a gente vê qual é a característica do pastor. É aquele que é super capacitado? Não. Aquele que Deus capacita continuamente. Porque no momento que eu digo assim, eu estou muito capacitada para exercer essa função, mal. Porque eu de mim mesma não tenho nada. Eu acho que foi Lutero que falou isso, não sei se foi Lutero ou Billy Graham, falou assim: quando você enxergar alguma coisa de boa em mim, saiba que não sou eu, é o Senhor na minha vida. Agora, quando enxergar alguma coisa de mal, saiba que essa sou eu mesma. Isso significa o quê? Que toda a nossa capacidade, a nossa dependência, aquilo que o Senhor derrama sobre nós, não vem de nós, vem do céu. É divino e permanece. Nós temos que fazer com que permaneça. Amém? Vamos ali agora para mestres. Diz assim: mestres. Os mestres são instrumentos de Deus que utiliza para ministrar ensino e revelação. Qual é a diferença de um ensino sem revelação? A letra mata, mas o espírito vivifica. Tem muitas pessoas que têm conhecimento, estudaram, fizeram um seminário. Isso é uma bênção. É muito bom a gente ter conhecimento, né? Sem conhecimento a gente pode se corromper. Tem gente que nunca leu a Bíblia toda. Eu já conheci pessoas, eu tive uma vez uma experiência com uma irmãzinha que tinha 40 anos de convertido. E eu fazia um culto na casa de uma irmã, e aí depois no final a gente orava, né? Intercedia. E quando chegou na vez dela, eu falei assim para ela: olha, você vai interceder por isso, pode ser? Ela começou a tremer, eu levei um susto, falei: tá passando mal? Nunca orei em voz alta. 40 anos dentro da igreja, nunca orou em voz alta. É verdade. Eu segurei ela assim e falei: começa a orar. Segurei assim, vai. Ela tremia tanto, chorava. Eu falei: não, vamos embora, bota a boca no trombone, começa a orar. Aí saiu, entendeu? Como? Como pode isso? Entendeu? Então, nós devemos ter cuidado. Os mestres são instrumentos de Deus para ministrar o ensino em revelação. Que revelação? Revelação da palavra. Porque está escrito muitas coisas, mas se a pessoa não tem a revelação da palavra, aí aquilo não vai produzir um efeito que deveria produzir. Por isso que nós devemos nos humilhar, porque isso não vem do nosso entendimento. Isso é um entendimento que o Espírito Santo coloca no nosso espírito e fala a nossa alma. A revelação passa pelo nosso espírito, e o nosso espírito vai falar a nossa alma, e a nossa boca vai falar aquilo que o Senhor mandou a gente dizer. Não com o nosso intelecto, mas é importante a gente estudar, fazer a nossa parte, que é dedicar tempo para ler a Bíblia e estudar e pesquisar. Isso é a nossa parte. Eu já vi muitas pessoas que têm 30 anos, 40 anos e nunca leu a Bíblia toda. Isso é a nossa parte, a nossa responsabilidade. Como você quer ser usado por Deus se você não conhece a palavra de Deus? Deus é um Deus de ordem, Ele não pula etapas. Quem pula etapas vira monstro, cresce um braço maior do que o outro, cresce a cabeça maior do que o outro. Já viu naqueles desenhos animados que se transformam em vários monstros? A gente tem que crescer lentamente, né? É que nem quando nasce o bebê vai crescendo, depois passa para a fase oral, depois a fase... É tudo por fases. E a mesma coisa. A pessoa quer passar de uma fase aqui, pular uma opção de fase, gente, não vai ter base, não vai se sustentar, porque Deus é um Deus de organização. Amém? Então, os mestres são instrumentos de Deus para ministrar ensino em revelação. Muitas vezes é um ensino só com conhecimento.
Temos que ter um conhecimento, mas a revelação da palavra de Deus é algo sobrenatural que vem do céu e ministrado direto no nosso espírito. E o nosso espírito vai ministrar a nossa alma, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Quando Deus ministra no nosso espírito, não passa pela nossa mente natural. O Senhor vai dar a revelação. Revelação é tirar o véu, remover o véu. E o Senhor, tudo que Deus vai revelar, irmãos, vai ter um fim proveitoso. Não é para a gente saber tudo, né? Porque tem gente que quer revelação, revelação, revelação e vive de revelação. Não, a revelação do Senhor tem um objetivo. Qual é o objetivo? Que nós venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos, que venhamos nos consertar e andarmos na luz como o Senhor quer que nós venhamos andar. Amém? Essa é a vontade de Deus, que andemos na luz. Tudo que está fora da luz não vem de Deus, vem das trevas. Nós devemos andar na luz. O que é andar na luz? Uma vida limpa, clara, aberta, sem nada esconder. Aquele que esconde está andando no caminho de treva. E a palavra de Deus, ela vem para iluminar, ela vem confrontar a nossa verdade, vem confrontar o nosso temperamento, vem confrontar as nossas atitudes, vem confrontar as nossas ações, para que a gente venha se arrepender e começar a fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa vontade. Tudo que a gente não confere na palavra de Deus é modismo, que tem gente que inventa que é isso, agora vai ser não sei o que. Não, a palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus é minha bússola, é por ela que eu vou governar a minha vida. Amém? Então o mestre, ele tem o dom da ciência e sabedoria, e ele tem a revelação. O que é ciência? Ele vai ter um entendimento que vem do Espírito Santo, né? Mas ele vai ter que se dedicar. Ele vai ter que... Nada é assim, ó. Ninguém cresce. A gente nasce, né? Fica 9 meses na barriga. Já viu quando nasce um bebê prematuro? Como é complicado? Tem que ir para a incubadora. É incubadora que chama, né? Como é que é complicado? Porque não está preparado, pronto, para poder viver num ambiente que tem bactérias, germes. E assim também é com a gente. A gente tem que se preparar. Como que a gente se prepara? O Senhor derrama a porção sobre a nossa vida. O Senhor coloca em nós, mas a nossa parte, que é estudar a palavra, que é buscar o pão diário. O maná era buscado todo dia. Não podia pegar um dia e guardar para o outro. Se você busca durante o mês inteiro, no outro mês você vai e senta no banco e vai, alguma coisa vai crescer em deformação. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o pão diário todos os dias. O maná é buscado todos os dias. Esse maná é o alimento. Todos os dias a gente vai buscar na palavra do Senhor, para que nós venhamos a ser fortalecidos diante de tudo que a gente tem para passar e a gente tem visto nesse mundo tenebroso. Se eu não sou fortalecida, eu facilmente ouço a voz que não é do bom pastor. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Não adianta ouvir a voz e não seguir, virar as costas, eu quero fazer aquilo. Não, você tem que aprender a morrer para você mesma. Essa é o caminho da cruz, morrer para mim mesmo, para viver para a glória de Deus. Se a minha vida não respondesse à glória de Deus, alguma coisa está errada comigo. Eu preciso me alinhar com aquilo que o céu diz, não com o que a terra diz. É o céu que vai dizer aquilo que eu preciso me alinhar. Amém? Amém? Então, nós vamos ver que os mestres, eles possuem o dom, os mestres são instrumentos que Deus utiliza para ministrar o ensino em revelação. A maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação, o que foge do ensino da palavra de Deus, nós devemos ter muito cuidado. Porque tem gente criando doutrinas aí que são... Eu já vi gente aí dizendo que estava com a unção do leão e andando igual ao leão. Isso não está na Bíblia. O que é isso, gente? E se a gente não conhece a Bíblia, aí você fica assim, nossa, realmente deve existir a unção do leão, vou andar que nem leão. Quem ficou que nem animal, foi no Nabucodonosor. Vamos ter cuidado, se a gente não confere as coisas com o Senhor, na palavra, tudo é conferido na palavra. Está na palavra? Não está na palavra? De onde vem isso? Vem da mente, às vezes vem da mente, às vezes vem do diabo, e a gente precisa de discernir os espíritos, amém? Para que a gente não seja enredada em doutrinas que não procedem de Deus. E tem gente criando muita doutrina aí da cabeça da pessoa e levando multidões ao engano, né? O engano.
E por que essa operação do engano? Porque o coração do homem, muitas vezes, quer ser massageado e não quer fazer a vontade de Deus. Não quer morrer para as coisas do Senhor. Não quer morrer. A nossa vida é morte. Morte. Morrer para mim mesmo, para viver para Cristo. Se não tem morte, não tem ressurreição. Amém? Nós precisamos aprender a morrer diariamente para fazer a vontade de Deus. Senhor, me ensina esse caminho para que eu possa glorificar o teu nome. Se o nome do Senhor não é glorificado na nossa vida, mal, estamos em decadência. Já estamos no caminho da queda. A queda não acontece de hoje para amanhã. A queda é um processo que vem, devagarinho, né? Eu já escutei falar, não tem problema, não tem importância, não tem perigo. Tinha um amigo meu que dizia assim, isso não tem problema, não tem importância, não tem perigo. Cuidado, se a gente foge daquilo que o Senhor colocou, nós estamos indo por caminhos de morte, não de vida. Aquilo que foge da palavra de Deus, a gente tem que conferir tudo na palavra. Se a gente não confere na palavra, está muito esquisito.